Assina antes da meia-noite, Rafael. Depois eu explico. Beatriz Andrade falava baixo no celular, no banco de trás, mas o vidro entre os bancos não subia até o teto. E Larissa ouviu cada palavra enquanto fazia a curva na Faria Lima. Não me pergunta por quê. Pergunta ao seu pai se ele ainda tivesse paciência para explicar as coisas 2 vezes. Larissa sabia o motivo real. Sabia porque tinha lido o testamento do próprio pai, palavra por palavra, sentada na sala do Dr. Norberto, 6 meses atrás, 2 dias depois do enterro. Eduardo Guerreiro tinha deixado a Constelação Hotéis inteira para a filha, mas com uma cláusula que agora parecia menos proteção e mais armadilha. A herdeira precisava se apresentar ao conselho e reivindicar o controle acionário dentro de 6 meses, ou as ações passavam direto para a administração do conselho. Larissa não respondeu na hora. Guardou a frase junto com as outras peças soltas que ainda não formavam desenho nenhum e olhou para o relógio pendurado na parede da biblioteca. 10h41. Menos de 1h20 minutos até a meia-noite virar só mais um horário qualquer. E o verdadeiro problema continuava sem nome. Norberto saiu para fazer uma ligação no corredor, deixando os dois sozinhos na biblioteca por um instante. Rafael se apoiou na mesa, o cansaço finalmente aparecendo no jeito como os ombros dele cederam um pouco. Seu pai, ele disse. Como ele era? Fora as histórias de negócio, digo. Larissa olhou para a estante de livros ao lado, sem ver os títulos de verdade. Ele acordava antes de todo mundo. Sempre, mesmo depois de ter 23 hotéis, ele fazia questão de tomar café na cozinha de serviço do primeiro hotel, o pequeno, o do litoral, uma vez por mês. Dizia que esquecer de onde veio era o primeiro passo para perder tudo que construiu. Parece que ele ia gostar de saber que a filha passou 3 semanas dirigindo o carro para entender a própria empresa por dentro. Ou ia brigar comigo por ser teimosa igual a ele. Um meio sorriso escapou antes que ela conseguisse segurar. O primeiro da noite que não tinha nada de defesa. Ele detestava quando as pessoas repetiam os erros dele, achando que era virtude. Rafael riu baixo, um som curto que também parecia surpreendido consigo mesmo por ainda existir depois da noite que tinham tido. Minha mãe também detesta, só que ela nunca admite qual erro é esse. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era só cansado. 2 estranhos que tinham virado alguma coisa mais em poucas horas, presos numa biblioteca emprestada, enquanto o resto do mundo desmoronava devagar lá fora. Obrigado, Rafael disse, por não ter desistido de bater na porta certa essa noite, mesmo depois de tudo que aconteceu antes. Larissa não respondeu com palavras. Só balançou o salão principal. Quando eles voltaram, já tinha metade dos convidados de saída. O clima de festa desmontado por inteiro depois da cena da mesa principal. Fernanda ainda estava lá, agora sentada sozinha numa mesa de canto, o vestido dourado meio amassado, sem ninguém para rir junto dela. Você deve estar se achando muito, ela disse quando Larissa passou perto, a voz sem a arrogância de antes, mais parecida com alguém tentando salvar o próprio orgulho do fundo do poço. Mas lembra que gente que aparece do nada, some do nada também. Larissa não parou de andar. Fica tranquila. Eu não vim para ficar te devendo satisfação. Ei! Fernanda se levantou meio de repente, quase derrubando a taça vazia na mesa. Só uma coisa, aquele investidor estrangeiro, ele veio junto com um advogado particular hoje mais cedo, antes da festa começar, e os dois entraram na sala do conselho sem passar pela recepção normal. Achei estranho na hora, mas festa é festa, ninguém repara em nada. Ela deu de ombros, tentando parecer que não estava ajudando de propósito. Faz o que quiser com isso. Larissa parou um segundo, avaliando se aquilo era gentileza de verdade ou só mais um jogo. Decidiu que àquela altura da noite não tinha tempo para desconfiar de informação de graça. Obrigada. Do outro lado do salão, perto das portas que davam para o terraço, Beatriz estava com o celular colado no ouvido, de costas para a festa. E o corpo dela tinha uma rigidez que não existia horas atrás, os ombros travados, como quem segura um peso que não pode largar na frente de ninguém.
Não, ela dizia baixinho, quase sem mover os lábios. Não deu certo hoje. Preciso de mais tempo. Uma pausa, o corpo dela encolhendo um pouco mais a cada segundo de silêncio do outro lado da linha. Você prometeu que se eu conseguisse fechar isso, acabava. Você prometeu. Presidido por Beatriz Andrade. 6 meses pareciam muito tempo até Larissa perceber que precisava entender por dentro quem de fato cuidava da empresa do pai antes de assinar qualquer coisa. E a única forma de entender por dentro foi entrar pela porta de trás. Ninguém além dela ouviu a resposta que veio em seguida, mas o efeito ficou visível no jeito como a mão livre dela se fechou em punho, as unhas quase cravando na própria palma, antes de se soltar de novo devagar, como se ela tivesse decidido. Ali mesmo, engolir o que quer que tivesse ouvido, Larissa observou a cena de longe, sem entender o conteúdo, mas entendendo o suficiente do formato. Beatriz Andrade não estava no comando de nada daquilo. Beatriz Andrade estava recebendo ordens de alguém, e esse alguém não parecia do tipo que aceitava um não como resposta. Rafael. A voz de Larissa saiu baixa, séria. Sua mãe não é dona dessa história inteira. Ela também responde para alguém, e quem responde para alguém, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo que escolher um lado. Ele seguiu o olhar dela até a figura da mãe encolhida perto das portas de vidro, e alguma coisa no rosto dele mudou, uma mistura de alívio e horror que só faz sentido para quem descobre, ao mesmo tempo, que o vilão da própria história talvez também seja vítima de outra. Preciso falar com ela. Ele disse, sozinho, sem vocês dois do lado, Rafael. Larissa segurou o braço dele de leve, só o suficiente para fazer ele parar um segundo. Ela acabou de tentar vender a herança do meu pai, escondido de todo mundo. Eu entendo que é sua mãe, mas isso não te dá direito de proteger ela de mim de novo. Não é isso. Ele olhou para a mão dela no próprio braço, depois para o rosto dela. É que talvez, se alguém que ela ainda escuta chegar antes que ela feche de vez, ainda dê tempo dela escolher o lado certo antes de ser tarde demais. Para ela e para qualquer prova que a gente ainda vá precisar. Larissa soltou o braço dele devagar. Não era a resposta que ela esperava, e também não era errada. Você tem 20 minutos, ela disse. Depois disso, eu entro nessa conversa, com ou sem seu convite. Rafael atravessou o salão até a mãe, e Larissa ficou parada, vendo os dois se afastarem juntos até o terraço, as costas dele curvadas naquele jeito de filho que ainda não decidiu se vai proteger ou confrontar a própria mãe. Norberto se aproximou por trás, guardando o celular no bolso. Consegui alguém no meu escritório, rodando o CNPJ da RM Empreendimentos agora mesmo, ele disse, guardando o celular no bolso do paletó com um gesto rápido. Vai levar um tempo, mas empresa de fachada sempre deixa rastro em algum lugar, cedo ou tarde. Só precisamos de tempo suficiente para achar antes que o rastro esfrie. E se a gente não tiver esse tempo? Larissa perguntou, cruzando os braços, sentindo o frio do salão, quase vazio pela primeira vez naquela noite. Norberto olhou para o relógio na parede, depois para Larissa, o rosto sério sob a luz baixa do corredor. Então a gente faz o que dá com o que já tem antes da meia-noite e reza para que seja o bastante. Lá fora, no terraço, Rafael parou a um passo da mãe, que ainda segurava o celular apagado com as duas mãos, como se fosse um objeto capaz de queimar. A cidade se espalhava atrás dela, luzes até onde a vista alcançava, e por um instante, antes de qualquer palavra, ele viu nos ombros dela algo que nunca tinha visto antes em 18 anos, vendo aquela mulher presidir salas cheias de gente que tinha medo dela. Viu alguém encurralada. Mãe. A voz dele saiu mais suave do que ele esperava. Quem é RM? Empreendimentos de verdade. Beatriz não respondeu na hora. Olhou para a cidade, para o filho, para o celular na própria mão, e quando finalmente abriu a boca, a voz saiu de um jeito que Rafael nunca tinha ouvido antes, nem uma vez, em toda a vida. Se eu te contar, ela disse, você nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito, e eu não sei se aguento perder isso também essa noite.
Um carro parou ao lado no farol vermelho. Do banco de trás, Rafael Andrade entrou numa ligação de vídeo com alguém da equipe financeira. A voz cansada de quem já tinha discutido a mesma planilha 3 vezes naquele dia. Larissa observou pelo retrovisor sem querer. Ele parecia carregar os 50 anos da empresa nos ombros como se fossem dele desde sempre. E em certo sentido eram. Tinha assumido a diretoria executiva aos 27, formado pela própria mãe para continuar o legado que, dentro do salão, o relógio bateu 11 horas, e Larissa sentiu cada segundo passar como se tivesse peso próprio, porque fosse qual fosse a verdade que Beatriz estava prestes a soltar lá fora, alguma coisa dizia para ela que aquilo ia mudar mais do que só o rumo daquela noite. Foi Norberto quem recebeu a ligação primeiro, o celular vibrando na mão dele com tanta força que quase escapou pelo chão de mármore. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos sem dizer nada, e o rosto foi mudando de expressão do jeito que só acontece quando alguém recebe informação grande demais para processar em pé. É sobre o CNPJ, ele disse, tapando o microfone com a mão livre, a voz baixa e apressada. Achamos o dono por trás da RM Empreendimentos. Quem é? Larissa perguntou, o coração numa espécie de suspensão que não tinha nome ainda. A mão fechando, sem querer, na barra do próprio uniforme. Norberto olhou para a tela do celular, depois para Larissa, depois para a porta de vidro, onde Rafael e Beatriz ainda estavam parados, prestes a terminar uma conversa que ia mudar tudo antes mesmo dela chegar aos ouvidos certos. Isso, ele disse, eu acho melhor a gente conversar longe daqui. Os 3 saíram pelo corredor de serviço, o mesmo que Larissa tinha aprendido a andar de olhos fechados nas últimas 3 semanas, e enquanto caminhavam devagar, sem pressa de chegar a lugar nenhum de verdade, Norberto foi lendo em voz baixa o que tinha acabado de descobrir. Um nome, um histórico, uma ligação nenhum tão esperava encontrar tão perto de casa. A informação bateu em Larissa como um segundo choque na mesma noite, diferente do primeiro, mais fundo, porque dessa vez o nome que Norberto leu não era de um estranho comprando um hotel qualquer. Era um nome que já tinha aparecido antes naquela mesma noite, só que ninguém tinha prestado atenção suficiente para ligar os pontos. O relógio no corredor marcou 11h37, os ponteiros parecendo mais lentos do que deveriam para quem esperava por eles. Faltavam 23 minutos para meia-noite, e a peça que faltava para o quebra-cabeça inteiro tinha acabado de cair na mesa, mas ainda faltava alguém corajoso, o bastante para dizer em voz alta o que aquele nome significava de fato. Fala logo, Larissa disse, parando de andar. Quem é? Norberto virou a tela do celular para ela ver com os próprios olhos uma certidão simplificada com o nome do sócio majoritário destacado em negrito no topo do documento. Vicente Andrade. Larissa levou um segundo para entender por que aquele sobrenome, tão comum naquela noite, de repente pesava tanto mais do que devia. Andrade. Isso é o que, afinal? O pai do Rafael, Norberto confirmou, guardando o celular. Ex-marido de Beatriz. Saiu da empresa há 15 anos, depois de uma briga que ninguém no conselho atual sabe direito os detalhes, porque todo mundo que trabalhava lá na época já se aposentou ou morreu. O terraço, do outro lado do vidro, continuava com as 2 figuras paradas, frente a frente, Rafael e a mãe, numa conversa que Larissa não conseguia ouvir, mas conseguia ler pelo corpo dos dois, os ombros dele cada vez mais rígidos, as mãos dela cada vez mais apertadas ao redor do próprio corpo, como se o frio da noite tivesse acabado de aumentar de verdade. Preciso entrar ali, Larissa disse. Espera. Norberto segurou o braço dela de leve. Deixa ele ouvir isso da mãe primeiro. Se a gente entrar agora com o nome pronto, ela nunca mais vai confiar para contar o resto. E o resto é o que a gente precisa para entender por que isso tudo aconteceu. Tecnicamente, nunca foi da família dele.
Larissa ficou parada, vendo através do vidro sem poder ouvir, o corpo inteiro tenso, como se estivesse participando da cena mesmo de longe. Foi então que viu o momento em que tudo mudou. Beatriz levantou o rosto, disse alguma coisa curta, e Rafael deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão que ninguém tinha dado de verdade. A porta de vidro se abriu. Rafael entrou primeiro, o rosto sem cor nenhuma, e atrás dele Beatriz, que não olhou para ninguém, só atravessou o salão em direção à saída principal, com passos rápidos demais para alguém que ainda usava salto alto. Rafael. Larissa foi até ele, tocando o braço dele de leve. O que ela falou? Ele demorou para responder. Quando abriu a boca, a voz saiu baixa, quebrada num jeito que não combinava com o homem que tinha entrado naquele salão horas atrás, controlando planilhas e discursos. É o meu pai, ele disse. RM Empreendimentos é do meu pai. Larissa não disse nada na hora. Deixou o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra ia fazer melhor. Se você fosse o Rafael, descobrindo numa mesma noite que sua mãe mentiu para te proteger e que seu pai voltou só para destruir o que restou da família, você ficaria do lado de quem, mesmo sem saber a história inteira ainda? Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são aí. A gente lê cada comentário antes de gravar a parte final. Ela não quis explicar o resto. Rafael continuou. Só disse que ele voltou há 1 ano e meio com alguma coisa na mão que ela nunca contou para mim, e que se eu soubesse o que era, eu ia entender por que ela fez tudo isso. E depois ela só parou de falar e foi embora, sem mais nenhuma palavra. Alguma coisa na mão? Norberto repetiu, pensativo. Prova de alguma coisa. Chantagem tem essa cara sempre. Vem embrulhada em ameaça de mostrar o que ninguém quer que apareça. Rafael passou as 2 mãos pelo rosto, um gesto que já tinha feito 2 vezes naquela noite, mas que agora carregava peso diferente. Meu pai saiu da empresa quando eu tinha 12 anos. Sempre me disseram que foi decisão dele, que ele queria outra vida, longe dos hotéis. Eu cresci acreditando nisso. E agora? Larissa perguntou. Agora eu não sei em que acreditar. Ele olhou para a porta por onde a mãe tinha saído. Só sei que ela protegeu esse segredo por 15 anos. E hoje, com a empresa inteira em jogo, ainda preferiu proteger ele antes de me contar a verdade inteira. O relógio do salão, ao longe, marcava os minutos finais, antes da meia-noite, o som baixo dos poucos convidados que ainda restavam misturado ao silêncio pesado que tinha tomado conta da mesa principal. Isso não acaba hoje, Norberto disse, fechando a pasta pela última vez naquela noite. Mas hoje a gente pelo menos sabe contra quem está lutando de verdade, e isso já é mais do que sabia essa manhã. O que vem depois, na prática? Rafael perguntou, a voz ainda carregando o peso de tudo que tinha acabado de ouvir. Amanhã a gente já consegue afastar ela do conselho? Amanhã a gente consegue marcar reunião extraordinária, se conseguir votos suficientes dos outros conselheiros, o que não é rápido nem fácil com metade deles viajando essa época do ano. Norberto falou sem suavizar a informação. Suspeita de desvio de recursos exige auditoria formal antes de qualquer afastamento valer perante a lei. E a auditoria desse porte não sai em menos de 30 dias, mesmo correndo. Enquanto isso, ela continua assinando cheque, continua com acesso a sistema, continua presidente do conselho no papel. Manda pro Cunha revisar de novo, Rafael disse pro celular, e não deixa minha mãe assinar nada antes de eu ler. Beatriz virou a cabeça rápido demais para ser casual. Assinar o quê, filho? O contrato da parceria. Ainda tem cláusula que eu não gostei. Isso é coisa para depois da festa. Ela guardou o celular na bolsa com um movimento seco. Hoje é dia de comemorar, não de brigar por contrato. Então ela ainda tem poder para causar dano, Larissa disse, sentindo o peso da notícia se acomodar no estômago, junto com tudo o mais daquela noite. Ainda tem. Norberto confirmou, fechando o zíper da pasta com um gesto cansado. E o Vicente, seja lá o que ele planeja, também não vai esperar 30 dias parado, vendo o filho da ex-mulher juntar prova contra ele com calma. Larissa olhou para o relógio, depois para Rafael,
depois para o salão, que tinha começado à noite, cheio de gente rindo dela, e terminava esvaziado, quase silencioso, com uma verdade grande demais para caber em qualquer discurso de aniversário. Faltavam 11 minutos para meia-noite. O prazo do testamento já resolvido havia horas, mas o verdadeiro prazo ela sentia agora, nem tinha começado a contar ainda. Ele vai aparecer, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, os olhos fixos na porta principal. Gente que passa 15 anos planejando isso não desiste, só porque uma assinatura falhou numa festa. Rafael assentiu devagar, os olhos ainda fixos na porta vazia. E quando ele aparecer, eu quero estar lá. Quero ouvir com meus próprios ouvidos o que ele acha que tem tanto direito de tomar de volta. Norberto guardou a pasta debaixo do braço e olhou para os dois, o rosto cansado, mas ainda alerta, do jeito de quem já viu batalha suficiente para saber que aquela noite não passava de abertura. Uma última coisa, antes de eu ir para casa tentar dormir umas 3 horas. A partir de amanhã, vocês dois precisam decidir se vão lutar essa guerra separados ou juntos, porque separados, ele vai usar cada rachadura entre vocês para entrar. E pelo que eu vi hoje, rachadura é o que ele sabe fazer melhor. O relógio bateu meia-noite, exatamente quando os 3 últimos garçons começaram a apagar as luzes do salão principal, um por um, deixando só a claridade fria da cidade lá fora entrando pelas janelas imensas. Larissa ficou parada no meio do salão vazio por um instante, o crachá com o nome certo ainda pendurado no peito, e pensou que a festa tinha começado com ela sendo expulsa pela porta de serviço e terminava com ela sendo a última pessoa de pé no lugar inteiro. Em algum lugar de São Paulo, um homem que ela nunca tinha visto na vida já sabia que o plano da noite tinha falhado, e ninguém no salão vazio conseguia adivinhar se isso ia fazer ele recuar ou atacar com tudo que ainda guardava na manga. O elevador da Torre Constelação abriu direto na sala que tinha sido do pai de Larissa, e foi lá que ela encontrou um homem sentado na cadeira de couro atrás da mesa, como se aquele lugar já fosse dele havia anos. As fotos antigas de Eduardo Guerreiro, inaugurando cada hotel novo, continuavam na estante atrás dele. Cada moldura no mesmo lugar de sempre, e o contraste entre o rosto do pai, sorrindo nas fotos, e o homem estranho sentado na cadeira dele, fez Larissa parar um segundo antes de entrar de vez. "Bom dia", ele disse, sem se levantar. "Imagino que você seja a filha do Eduardo." Larissa parou na porta, o crachá novo pendurado no peito, esse com o nome inteiro, sem mais Duarte escondendo o Guerreiro. "E eu imagino que o senhor seja Vicente Andrade, sentado numa cadeira que ninguém convidou o senhor para usar." Ele sorriu, um sorriso que lembrava o de Rafael de um jeito perturbador, os mesmos olhos, a mesma covinha no canto esquerdo, só que gasto por 15 anos de alguma coisa que Larissa ainda não sabia nomear. "Sua secretária me deixou entrar. Disse que eu tinha reunião marcada." "O senhor não tem reunião marcada." Antes de sair do carro, Rafael se inclinou para frente e bateu de leve no encosto do banco dela. "Obrigado por aguentar minha mãe hoje. Sei que ela não facilita." Larissa olhou pelo retrovisor, surpresa. Em 3 semanas, tinha sido a primeira vez que alguém daquela família parava para dizer alguma coisa que não fosse ordem. "Faz parte do trabalho, Sr. Andrade. Tem uma pendência de 15 anos, o que numa empresa de família costuma valer mais do que agenda." Ele se levantou devagar, ajeitando o paletó, e contornou a mesa até ficar de frente para ela. Próximo o bastante para Larissa sentir o cheiro de cigarro mal disfarçado por hortelã. "Seu pai e a Beatriz me tiraram dessa empresa com um pedaço de papel e uma mentira bonita. Eu só vim buscar o que ainda é meu. Meu pai não roubou ninguém. Sua certeza é bonita." Vicente inclinou a cabeça, quase com pena. "Mas certeza não é a mesma coisa que verdade, menina. Pergunta para Beatriz o que tem dentro da pasta verde que ela escondia toda vez que alguém do conselho entrava sem avisar. Pergunta com calma, porque ela vai tentar não te contar."
O nome da pasta bateu em Larissa como um eco de uma noite que ela achava que já tinha processado inteira. Ele sabia da pasta verde. Ele sabia de um detalhe que só alguém de dentro ou alguém que passou 15 anos obcecado por reconstruir cada peça daquela história podia saber. Como o senhor sabe disso? Larissa perguntou, tentando não deixar a voz entregar o quanto aquilo tinha pesado, os dedos apertando a alça da bolsa sem perceber. Porque eu passei 15 anos catalogando cada detalhe dessa empresa de longe, menina. Cada reforma, cada contratação, cada pasta verde que a Beatriz nunca deixava sair da vista dela. Ele deu um passo em direção à janela, olhando para a cidade lá embaixo com um jeito de quem já tinha imaginado aquela vista como sua incontáveis vezes. Você acha que chega aqui, mostra um crachá numa festa e o mundo vira uma página feliz? Sua história está só começando, e a parte que vem agora não tem nada de conto de fadas. O senhor tem até amanhã, Larissa disse, a voz mais firme do que o coração, para sair dessa sala e devolver qualquer coisa que tenha tirado da empresa sem autorização. Depois disso, meu advogado assume a conversa. Seu advogado, Vicente repetiu, andando devagar em direção à porta, não sabe nem metade do que eu sei sobre como essa empresa nasceu. Quando souber, espero que você ainda tenha estômago para defender o nome do seu pai do jeito que defendeu hoje de manhã. Ele saiu sem pressa, e Larissa ficou parada na sala que tinha sido do pai, olhando para a cadeira que ele tinha usado, sentindo pela primeira vez em toda aquela história um medo que não vinha de perder a empresa, mas de descobrir alguma coisa que ela não estava pronta para saber. Rafael a encontrou ali 20 minutos depois, ainda parada no mesmo lugar, o rosto tão sem cor quanto o dela. Ele esteve aqui. Esteve. Larissa se virou para ele, tentando ler no rosto dele o quanto já tinha entendido, e falou da pasta verde da sua mãe. Precisamos falar com ela hoje, agora, antes que ele conte a versão dele primeiro para qualquer pessoa que queira ouvir. Eles encontraram Beatriz em casa, num apartamento na Vila Nova Conceição, que parecia ter sido decorado por alguém tentando provar alguma coisa há muito tempo e desistido no meio do caminho. Ela abriu a porta já sabendo, pelo jeito como os dois estavam parados, que a conversa não ia ser fácil. Ele esteve na empresa, Rafael disse, sem cumprimento, sem rodeio. Sentou na cadeira do Eduardo Guerreiro e falou sobre uma pasta verde. Mãe, o que tem dentro dela? Beatriz ficou parada na porta por um tempo longo demais para ser silêncio confortável. Entrem, ela disse. Por fim, mas eu preciso que vocês entendam uma coisa antes. O que eu vou contar, ou não vou contar, hoje, não vai deixar ninguém mais feliz. Rafael, ele corrigiu. Senhor Andrade é meu pai, e ele nem trabalha mais aqui. Um meio sorriso cansado. E olha, se um dia ela pedir para você fazer manobra ilegal só para chegar 5 minutos mais rápido, pode negar. Eu assumo a bronca. Larissa quase sorriu de volta, um puxão pequeno no canto da boca que ela segurou antes de virar sorriso completo. Foi a primeira vez, em 3 semanas, que alguém dentro daquele carro tratou ela como gente e não como parte do estofado do banco. A sala de estar tinha uma estante inteira de fotos viradas para dentro, molduras encostadas contra a parede em vez de penduradas, como se em algum momento Beatriz tivesse decidido que era mais fácil não olhar para certas lembranças do que decidir o que fazer com elas. Larissa reparou nisso e sentiu, pela primeira vez, uma pontada de pena que não esperava sentir por aquela mulher. Mãe. A voz de Rafael tremeu de um jeito que Larissa nunca tinha ouvido nele. Eu preciso saber. Precisa? Beatriz olhou para ele com uma tristeza que parecia ter décadas guardadas atrás dos olhos. Ou você acha que precisa porque um homem amargurado plantou uma dúvida em 20 minutos de conversa e agora ela não sai da sua cabeça? As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, Larissa disse, tentando manter a calma que sentia escapando. Dona Beatriz, com todo respeito, a senhora já escondeu isso por 15 anos. Esconder mais um dia só dá mais tempo para ele contar a versão dele primeiro. Vocês não entendem.
A voz de Beatriz saiu mais alta do que ela pretendia, e ela mesma pareceu se assustar com o próprio volume. Se eu abrir essa pasta agora, com vocês dois nervosos, sem saber lidar com o que tem dentro, isso não vira verdade sendo dita. Vira arma sendo usada, e eu já vi gente demais usando essa história como arma nos últimos 15 anos. Então quando? Rafael perguntou, a voz quebrando de vez. Quando é que vai ser a hora certa, mãe? Porque para mim já passou da hora há muito tempo. Você era criança, Beatriz disse, a voz caindo para um registro mais baixo, quase implorando. Eu não ia sentar um menino de 12 anos numa mesa e explicar que o pai dele quase destruiu tudo que a família tinha construído. E depois, quando você cresceu, sempre parecia que já tinha passado tempo demais para desenterrar aquilo, sem parecer que eu tinha mentido a vida inteira de propósito. A senhora mentiu a vida inteira, Rafael respondeu. E o silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer grito teria pesado. Beatriz não respondeu, só balançou a cabeça, devagar, os olhos molhados, sem chegar a transbordar. E foi esse silêncio, mais que qualquer palavra, que fez Rafael dar meia volta e sair do apartamento sem esperar Larissa, os passos duros demais para alguém que só queria uma resposta simples. Larissa ficou parada um segundo a mais, olhando para Beatriz, que agora parecia menor do que em qualquer momento daquela história inteira. A senhora está protegendo ele, Larissa disse. Ou está protegendo a memória do meu pai? As duas coisas, Beatriz respondeu, a voz quase um sussurro, e não sei mais separar uma da outra. Larissa saiu sem mais palavras, encontrando Rafael parado no corredor do prédio, as costas apoiadas na parede, o rosto escondido nas mãos, por um segundo antes dele perceber que ela tinha saído atrás dele. Ela não vai contar, ele disse. E o Vicente vai usar esse silêncio contra a gente do jeito que ele quiser. Talvez. Larissa se aproximou, parando ao lado dele, sem tocar ainda. Mas hoje a gente perdeu uma batalha, não a guerra inteira. Eles acabaram dirigindo sem destino certo por um tempo. O carro de Larissa dessa vez, não mais o carro da família Andrade, até que sem combinar nada, os dois perceberam que tinham pegado a estrada para o litoral, na direção do primeiro hotel, o pequeno, aquele que Eduardo Guerreiro visitava uma vez por mês para tomar café na cozinha de serviço. Larissa fez a curva para a entrada de serviço do hotel, exatamente como Beatriz tinha pedido, e sentiu o estômago apertar de um jeito que não tinha nada a ver com dirigir. 7 horas. O relógio ia continuar andando com ou sem ela pronta. Chegaram já com o céu virando laranja, o hotelzinho quase vazio naquela época do ano, as cadeiras de praia empilhadas cedo demais para o fim de tarde, e o gerente, que reconheceu Larissa de fotos antigas, mais do que de qualquer visita recente, deixou os dois entrarem sem perguntar nada, só oferecendo café antes de voltar discretamente para dentro. Sentaram nos degraus da entrada de serviço, o mesmo tipo de lugar onde Larissa tinha passado a vida toda, se sentindo mais em casa do que em qualquer salão de festa, e ficaram ali, calados por um bom tempo, olhando para o mar escurecendo aos poucos. Meu pai vinha aqui todo mês, Larissa disse, a voz baixa, quase se perdendo no barulho das ondas lá embaixo, porque ele dizia que esquecer de onde veio era o primeiro passo para perder tudo que construiu. Eu sempre achei que isso era sobre humildade. Agora não sei se não era também sobre culpa. Rafael ficou quieto por um instante, os cotovelos nos joelhos, olhando para o mesmo horizonte. Seja lá o que minha mãe e seu pai fizeram há 15 anos, você ainda é a mesma pessoa que dirigiu meu carro por 3 semanas, sem nunca ter tratado ninguém mal, mesmo quando todo mundo tratava você mal primeiro. E você ainda é a mesma pessoa que pediu desculpa numa festa inteira olhando, mesmo sabendo que ia custar caro. Larissa olhou para ele, o vento do mar bagunçando o cabelo dos dois. A gente não escolhe os pais que teve, Rafael. Só escolhe o que faz com o que sobrou deles. Espero que isso valha para mim também, ele disse, baixinho, os olhos fixos num ponto qualquer da água escurecendo, porque eu ainda não sei o que vou fazer com o que sobrou do meu. Vai descobrir, Larissa respondeu, olhando para ele com um carinho que ainda estava aprendendo a mostrar sem medo.
Ninguém descobre isso da noite para o dia. Eu ainda estou descobrindo o que fazer com o que sobrou do meu. E o meu, pelo menos, eu amava sem nenhuma dúvida. Ele pegou a mão dela, devagar, dando tempo dela recusar se quisesse, e ela não recusou. Ficaram ali um tempo, mãos dadas, sem precisar preencher o silêncio com mais nenhuma palavra, o tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que já brigaram o suficiente pela mesma causa para confiar uma na outra sem precisar assinar nada. Se o pior que o Vicente tiver for verdade, Rafael disse, por fim, eu ainda quero enfrentar isso do seu lado, não porque isso vai facilitar. Porque eu já decidi de que lado eu tô, e não é do lado de quem me criou, escondendo as coisas de mim a vida inteira. O celular de Larissa vibrou antes dela conseguir responder. Era Norberto, a voz apressada do outro lado da linha assim que ela atendeu. O Vicente tinha marcado uma reunião de emergência com o conselho para a manhã seguinte, alegando ter provas de fraude na sucessão da empresa, e Beatriz, segundo o próprio Norberto, tinha acabado de descobrir, já estava a caminho da Torre Constelação àquela hora da noite, sozinha. Naquela mesma noite, num apartamento alugado perto da Avenida Paulista, sem nenhum retrato na parede, sem nenhum sinal de vida que sugerisse alguém pretendendo ficar por muito tempo, Vicente Andrade sentou à mesa da cozinha com a página amarelada do extrato bancário na mão, lendo ela pela 100ª vez naquele ano e meio, como se repetir os números pudesse mudar o que vinha depois deles. Por um instante, sozinho, sem ninguém para impressionar ou convencer, um mensageiro esperava na portaria de serviço quando Larissa estacionou. Trouxe um envelope pardo, sem remetente visível, só um carimbo pequeno no canto. RM Empreendimentos. Beatriz pegou o envelope antes mesmo do rapaz terminar de estender o braço, e o jeito como ela dobrou o envelope ao meio, rápido, e enfiou dentro da bolsa, sem olhar para o filho, ficou marcado na cabeça de Larissa como uma dessas coisas que não combinam com o resto da cena. Os ombros dele cederam de um jeito que nenhuma sala de reunião jamais tinha visto, e a mão que segurava o papel tremeu antes dele guardar tudo de volta na pasta fina e apagar a luz da cozinha. A sala de reuniões da Torre Constelação, na manhã seguinte, tinha só 6 pessoas. Larissa, Rafael, Norberto, 3 conselheiros que Norberto tinha conseguido reunir com menos de 12 horas de aviso, e Vicente Andrade, de pé na ponta da mesa, uma pasta fina debaixo do braço, o mesmo sorriso gasto de 2 dias atrás, agora um pouco mais forçado do que antes. Obrigado por virem, ele começou, como se aquela fosse a reunião dele para comandar. Eu sei que essa família tem pressa em me tratar como o vilão da história. Mas antes de decidirem isso, gostaria que ouvissem os fatos. Ele abriu a pasta fina e distribuiu cópias de uma página só, um extrato bancário antigo, amarelado, com uma transferência circulada em vermelho. Há 15 anos, essa empresa tinha 3 sócios. Eu, Eduardo Guerreiro e Beatriz Andrade, que na época ainda não tinha se casado comigo. Nessa data, meus 2 sócios transferiram minha participação inteira para a conta deles, sem minha assinatura, sem reunião de sócios registrada, e 3 meses depois eu estava fora da empresa que ajudei a fundar, com a explicação pronta de que eu tinha escolhido sair. Um dos conselheiros mais velhos, um homem de cabelo branco que Larissa não conhecia, se remexeu desconfortável na cadeira, os óculos escorregando um pouco no nariz. Isso é grave, se for verdade. É verdade, Vicente disse, batendo o dedo no papel. Documento de banco não mente. Larissa sentiu o chão balançar um pouco por dentro. Olhou para o papel na sua frente, para o nome do pai impresso numa transferência que ela nunca tinha visto. E por um segundo, só um segundo, a dúvida que Vicente tinha plantado 2 dias atrás cresceu o suficiente para doer. A porta da sala se abriu antes de alguém mais conseguir dizer qualquer coisa, e Beatriz entrou, os olhos vermelhos de quem não tinha dormido, uma pasta verde debaixo do braço, o mesmo tom de verde que Larissa lembrava ter ouvido descrito 3 vezes numa mesma noite, sem nunca ter visto de verdade. Documento de banco não mente, ela disse, parando ao lado da mesa, mas também não conta a história inteira, Vicente.
E hoje eu vou contar. Ele estreitou os olhos. Beatriz. Há 15 anos, ela continuou, abrindo a própria pasta e distribuindo um maço de páginas bem mais grosso do que o dele. O Vicente usou o cartão corporativo da empresa, sem autorização de ninguém, para cobrir dívida de jogo em 3 cassinos diferentes fora do país. Aqui estão os extratos completos, não uma página escolhida a dedo, o rombo inteiro. Quase todo o capital de giro que a empresa tinha guardado para abrir o segundo hotel. A sala ficou em silêncio absoluto. Rafael olhava para a pasta na mesa como se as páginas pudessem se reorganizar sozinhas em alguma versão mais fácil de engolir. Quem é RM Empreendimentos? Rafael perguntou, saindo do carro. Fornecedor novo de lavanderia, Beatriz respondeu rápido demais. Coisa chata. Vamos, já tô atrasada para o cabeleireiro. Eduardo e eu descobrimos 2 semanas antes da abertura do segundo hotel. Beatriz continuou, a voz tremendo, mas sem parar. Se a gente denunciasse, era escândalo, processo, o hotel que a gente tinha acabado de reformar ia fechar antes de abrir. E 30 funcionários iam perder o emprego numa cidade pequena, sem outra opção de trabalho. Se a gente ficasse quieto, o Vicente continuava tendo acesso ao dinheiro, e da próxima vez podia não sobrar nada para cobrir o buraco. Isso não te dá o direito de me roubar, Vicente disse. Mas a voz já não tinha a mesma firmeza de 5 minutos atrás. A gente não te roubou. A gente usou sua participação para cobrir o buraco que você mesmo cavou, com seu próprio nome assinado em cada saque, e ainda assim inventamos a história do ele quis sair para ter outra vida, para proteger seu filho de saber que o pai dele quase destruiu tudo que a mãe dele ajudou a construir. Beatriz olhou para Rafael pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, os olhos cheios agora de vez. Eu escondi isso de você a vida inteira, filho, não para te enganar. Para você poder crescer, achando que seu pai tinha ido embora por escolha, não por vergonha. Vicente ficou parado, a pasta fina agora pendurada frouxa numa mão, o rosto perdendo a cor devagar, como alguém que passou 15 anos construindo uma história para poder se olhar no espelho e agora via ela desmoronar na frente de gente demais para conseguir remontar. Por baixo da mesa, longe do alcance de qualquer olhar direto, os dedos dele tamborilavam contra a própria perna, o único sinal visível de que o homem que tinha entrado naquela sala tão seguro de si, 1 minuto atrás, agora, procurava um argumento que não existia mais. Vocês não sabem o que é perder tudo, ele disse por fim, a voz baixa. Passar 15 anos vendo de fora uma empresa que devia ter meu nome também. Eu só queria de volta uma fração do que era meu. O que era seu, Norberto interveio, calmo, fechando a própria pasta. Você perdeu no cassino antes de qualquer papel ser assinado. E chantagear uma mulher por 1 ano e meio, ameaçando contar uma versão torta para o próprio filho dela, não é buscar justiça, Sr. Andrade. Tem nome para isso, e não é bonito de dizer numa sala cheia de gente. Um segundo conselheiro, mulher de meia-idade, que até então só tinha observado em silêncio, pigarreou antes de falar. E o plano de demolição? Isso também fazia parte da negociação com o grupo estrangeiro? Fazia. Beatriz respondeu antes de Vicente conseguir formular qualquer resposta. Ele precisava do dinheiro da venda rápido, antes que qualquer auditoria formal descobrisse o que eu andava escondendo há 14 meses, só para manter ele quieto. O conselheiro de cabelo branco tirou os óculos, limpou-os devagar e olhou para Vicente com uma expressão que já não deixava dúvida sobre para que lado aquela sala tinha virado. Acho que essa reunião terminou. Vou recomendar ao Conselho que registre queixa por tentativa de extorsão e fraude documental, e que a diretoria corte qualquer vínculo remanescente com a RM Empreendimentos até segunda ordem. Larissa segurou o volante com as 2 mãos e não desviou os olhos da pista. Fazia 3 semanas que dirigia para a família Andrade e já tinha aprendido a primeira regra do emprego. Motorista não repete o que ouve, motorista finge que o vidro está fechado.
Larissa observou os dois entrarem pelo elevador de serviço, esperando que a porta fechasse antes de soltar o ar que tinha prendido sem perceber. Fornecedor de lavanderia não manda envelope lacrado, carimbado com pressa suficiente para escapar da própria pergunta do filho. Ela guardou o nome na cabeça, junto com os outros 3 detalhes que já vinha juntando havia semanas. A ligação que Beatriz fazia toda sexta-feira trancada na sala, sempre no mesmo horário. Vicente olhou em volta da mesa, procurando algum rosto disposto a duvidar da versão de Beatriz, e não encontrou nenhum. Fechou a pasta fina, ajeitou o paletó com a mesma calma performada de 2 dias atrás e parou ao lado da porta antes de sair. Você ainda vai ter que me olhar em algum aniversário, Rafael, ele disse, a última cartada de quem não tinha mais nenhuma outra para jogar. Sou seu pai, goste ou não. Você foi meu pai, Rafael respondeu, sem se levantar, sem gritar, a voz firme de um jeito que surpreendeu até ele mesmo. Hoje você é só um homem que perdeu tudo 2 vezes pela mesma razão e ainda não aprendeu nada. Vicente saiu sem responder, os passos ecoando pelo corredor até sumirem, e ninguém na sala se moveu por um tempo depois que a porta se fechou. A queixa formal contra ele levou 11 meses para virar processo de verdade, e mais um tanto para virar acordo, sem prisão, sem manchete de primeira página, só um homem obrigado a devolver o que tinha recebido da venda das ações da RM, empreendimentos, e proibido de chegar perto de qualquer negócio ligado à Constelação Hotéis pelos próximos 10 anos. Não foi a justiça poética que os jornais gostariam de contar. Foi só o tipo de final cansado e burocrático que a vida real costuma entregar depois que a parte dramática já passou. Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio, virando para Rafael com as mãos ainda tremendo. Eu devia ter te contado antes. De qualquer jeito, em qualquer hora, ia doer. Só escolhi errado quando. Rafael não respondeu na hora. Levantou, atravessou a sala e abraçou a mãe de um jeito que não parecia perdão pronto, mas parecia o começo de alguma coisa que um dia podia virar perdão de verdade. Larissa observou os dois, sentindo o peso das últimas 48 horas se acomodar devagar no peito, um misto de alívio e luto que não tinha nome fácil. E o Vicente? Larissa perguntou baixinho para Norberto, enquanto Beatriz e Rafael ainda se seguravam do outro lado da sala, os dois alheios ao resto do mundo por um instante. Ele consegue voltar com alguma outra jogada? Pode tentar, Norberto respondeu, guardando os documentos com cuidado na própria pasta, o rosto já mostrando o cansaço acumulado daquelas 48 horas inteiras. Mas sem apoio de banco, sem sócio disposto a financiar segunda tentativa, e agora, com queixa formal registrada, o que sobra para ele é orgulho ferido. Orgulho ferido não compra ação de empresa nenhuma. As semanas que vieram depois não foram limpas nem rápidas. A Constelação Hotéis passou por auditoria completa, um processo que levou quase 2 meses e meio, envolvendo 3 escritórios de contabilidade diferentes e uma pilha de documentos que Norberto insistia em revisar com as próprias mãos antes de qualquer decisão final. O conselho se reorganizou com Larissa oficialmente na presidência e Rafael na diretoria executiva, e o nome de Eduardo Guerreiro apareceu nos jornais de negócios menos como lenda perfeita e mais como o que sempre tinha sido. Um homem que cometeu um erro grave, escondeu ele por medo e passou o resto da vida tentando compensar com trabalho o que não conseguia consertar com palavras. A imprensa especializada noticiou o caso por 2 semanas seguidas e depois seguiu em frente para outro escândalo qualquer, do jeito que a imprensa sempre segue. A pasta verde que sumia da mesa dela toda vez que alguém do conselho entrava sem avisar. E agora isso. Rafael e a mãe demoraram mais tempo do que os jornais para chegar num lugar parecido com paz. Houve jantares em silêncio, ligações que caíam antes de terminar. Uma tarde inteira em que Rafael só não apareceu num almoço combinado e Beatriz não cobrou explicação nenhuma,
Só esperou o filho encontrar sozinho o caminho de volta. Aos poucos, sem data marcada para virar oficial, os dois voltaram a se falar toda semana e Larissa aprendeu a não perguntar demais sobre o que tinha sido dito nessas conversas, entendendo que aquela reconstrução não era dela para apressar. Fernanda apareceu uma última vez, no fim daquele mês, pedindo uma reunião curta na recepção da Torre Constelação, o vestido dessa vez discreto, sem taça de espumante na mão, o salto mais baixo do que o normal, como se tivesse vindo direto de outro compromisso sem tempo de trocar de roupa. Vim pedir desculpa, ela disse, sem rodeio, pela festa. E te avisar que se um dia você precisar de alguém que conhece todo mundo importante dessa cidade e não se importa de fofocar em troca de favor, eu tô disponível. Sem ressentimento, espero. Larissa considerou por um segundo antes de responder, pesando se valia a pena guardar rancor de uma noite que já parecia distante demais para doer do mesmo jeito. Sem ressentimento, mas da próxima vez, tenta reconhecer gente pelo que ela faz antes de julgar pelo crachá que ela usa. Fernanda riu, um riso curto, mas dessa vez sem veneno nenhum dentro, e saiu sem mais dizer nada, os saltos baixos batendo devagar no mármore, deixando Larissa com a sensação estranha de que talvez até isso, com o tempo, pudesse virar alguma coisa parecida com respeito mútuo. Teve uma noite, no meio daquele processo todo, em que Larissa ficou sozinha na sala que tinha sido do pai, já tarde, só ela e a luz de mesa acesa, folheando um álbum antigo de fotos da inauguração do segundo hotel. Reconheceu o rosto jovem do pai sorrindo para a câmera, o mesmo sorriso de sempre, e por um bom tempo não conseguiu decidir se aquele sorriso escondia culpa ou só o alívio de ter conseguido salvar o que tinha construído. Decidiu, no fim, que não precisava escolher entre as duas leituras. Guardou o álbum de volta na estante, apagou a luz e foi para casa sentindo, pela primeira vez desde a festa, que o peso no peito tinha ficado um pouco mais leve. Larissa aprendeu a carregar as duas verdades juntas, a do pai que acordava antes de todo mundo para não esquecer de onde veio, e a do pai que escondeu um segredo por 15 anos para proteger gente que amava. Descobriu que as duas versões cabiam na mesma pessoa e que talvez fosse isso, no fim, o que significava ser filha de alguém real em vez de uma lenda de festa de aniversário. Numa tarde de sábado, meses depois, Larissa estacionou o próprio carro em frente ao pequeno hotel do Litoral, o mesmo que o pai visitava todo mês, e dessa vez foi Rafael quem sentou no banco do carona, sem reclamar, sem perguntar por que ela ainda insistia em dirigir quando podia ter motorista para tudo, ou motoristas de sobra, já que agora era ela quem assinava a folha de pagamento de todos eles. Precisava contar para o Dr. Cunha antes das 8, e precisava fazer isso sem levantar suspeita, porque motorista que passa informação para o advogado da família de fora do carro é motorista que não dura até o fim de semana. Sabe que agora você podia contratar alguém para fazer isso, ele disse, sorrindo, o vento entrando pela janela aberta e bagunçando o cabelo dele. Sei. Larissa deu a partida, olhando para o mar que aparecia no fim da estrada. Mas eu gosto de dirigir. Foi assim que eu aprendi tudo o que precisava saber sobre essa empresa e sobre você. E sobre você mesma, Rafael completou, olhando para ela em vez do mar. Acho que foi isso que mais me pegou de surpresa, sabe? Não foi o crachá naquela noite. Foi ver que a mulher por trás dele já sabia quem era, muito antes de qualquer um de nós descobrir. Eu ainda estava aprendendo a andar direito nessa empresa. E você já sabia. Larissa não respondeu na hora, só apertou a mão dele por cima do câmbio, deixando o silêncio confortável entre os dois preencher o resto do caminho. A cozinha de serviço do primeiro hotel apareceu no fim da estrada, pequena, sem luxo nenhum, exatamente do jeito que Eduardo Guerreiro tinha deixado, e os dois estacionaram, desceram e entraram de mãos dadas para tomar café no mesmo balcão onde tudo, de um jeito ou de outro, tinha começado décadas atrás. Não para esquecer de onde vieram, mas para nunca deixar de lembrar. Se você chegou até aqui, me conta, qual foi o momento que mais te pegou nessa história?
A hora do crachá na festa, a revelação da pasta verde ou o abraço entre mãe e filho depois de tudo. Escreve aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são aí. A gente lê cada comentário com carinho. Se você chegou agora nesse canal, aperta em inscrever, porque história boa dessas a gente traz toda semana. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que segredo de família guardado por medo machuca mais do que verdade contada na hora certa. E dá aquele like, não para nos agradar, mas para mais gente encontrar essa história quando mais precisar dela. O relógio marcava 6h40 quando Larissa finalmente conseguiu um intervalo. Estacionou o carro na garagem de funcionários, 3 andares abaixo do salão principal, e desceu para a sala pequena onde os motoristas esperavam entre uma corrida e outra. Foi lá que uma das camareiras que ela tinha conhecido nas primeiras semanas comentou baixinho que a festa daquela noite ia ter gente grande, gente de fora do Brasil até, e que o boato no hotel inteiro era de que a rede ia mudar de dono antes do ano acabar. Mudar de dono como assim? Larissa perguntou, tentando manter a voz normal. Sei lá, dizem que tem uns papel para assinar hoje. Ninguém sabe direito. A camareira deu de ombros e tomou um gole do café requentado que trazia numa caneca lascada. Um segurança do andar de cima falou que viu uns homens de terno estrangeiro passeando pelos quartos essa tarde, medindo coisa, tirando foto de tudo. Isso não é jeito de gente que só vem pra festa. E ninguém do conselho falou nada pros funcionários. Óbvio que a gente não vai saber de nada mesmo. Ela riu sem humor nenhum. A gente só limpa quarto. A frase ficou girando na cabeça de Larissa enquanto ela subia de volta pro carro, buscar uma pasta de couro que Rafael tinha esquecido no banco. A gente só limpa quarto. A gente só dirige carro. Era assim que as pessoas como ela existiam pros Andrade do mundo. Funcionais, invisíveis, substituíveis. Ela pensou no pai, que também tinha começado carregando malas num hotel de praia antes de comprar o primeiro, e apertou o volante da pasta com mais força do que precisava. Precisava entrar no salão para entregar aquela pasta em mãos, porque Rafael tinha mandado mensagem dizendo que era urgente, um documento que ele queria conferir antes da assinatura oficial. E era essa pasta, esse pedido simples, que ia empurrar Larissa para dentro de uma festa onde ninguém, além do doutor Norberto Cunha, sabia o nome verdadeiro dela. O salão principal do Hotel Constelação São Paulo ficava no último andar, com janelas do chão ao teto, olhando para a cidade inteira acesa lá embaixo. Larissa subiu pelo elevador de serviço até o corredor atrás da cozinha, exatamente onde os funcionários deviam ficar, e foi um segurança simpático quem avisou que o senhor Rafael tinha pedido para entregarem a pasta na mesa principal, perto do palco, porque ele ia precisar antes do discurso. Se você já foi julgado pelo que veste, pelo carro que dirige ou pelo crachá que carrega no peito, antes mesmo de alguém te ouvir falar, fica com a gente até o final dessa história, porque o troco que vem por aí não tem preço. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí, a gente lê todo mundo. E se essa é sua primeira vez por aqui, aperta o inscrever, porque essa noite ainda nem começou direito. Ela atravessou a porta lateral com a pasta debaixo do braço, uniforme preto, crachá ainda pendurado no peito, com o nome Larissa Duarte visível para quem quisesse ler. O salão cheirava a flor branca e perfume caro, e por um segundo ela quase esqueceu o motivo de estar ali, hipnotizada pelas luzes baixas e pela orquestra, tocando alguma coisa suave demais para festa daquele tamanho. Foi Fernanda Salgado quem a viu primeiro. Ai, meu Deus, alguém entrou pelo lugar errado. A voz saiu alta o suficiente para virar cabeças ao redor. Fernanda usava um vestido dourado e segurava uma taça de espumante como se fosse um microfone. Amor, a entrada de funcionário é lá atrás. Essa aqui é para os convidados. Só vim entregar um documento para o senhor Andrade, Larissa respondeu, mantendo a voz baixa, tentando passar sem alarde. Documento? Fernanda riu, um riso curto que não tinha graça nenhuma dentro dele. Que isso, motorista, virou secretária agora.
Alguns risos vieram de perto, o tipo de riso que as pessoas soltam mais para concordar com quem já riu primeiro do que porque acharam graça de verdade. Larissa sentiu o rosto esquentar e continuou andando, olhos fixos na mesa principal, onde Rafael conversava com um homem de terno cinza e não tinha reparado ainda na cena se formando atrás dele. Pera, deixa eu ver o crachá dela. Fernanda deu um passo à frente, quase tocando no crachá pendurado no peito de Larissa. Duarte. Nem sobrenome chique ela tem. A taça de espumante que Fernanda segurava escorregou, ou foi empurrada, ou os dois ao mesmo tempo, e o líquido gelado espalhou pela frente do uniforme de Larissa, antes que ela conseguisse dar um passo para trás. Ai, desculpa, viu? Fernanda disse, sem sombra de desculpa nenhuma na voz. Mas relaxa. Uniforme de motorista lava fácil. Larissa não respondeu. Segurou a pasta de couro com as duas mãos, longe do líquido escorrendo, e manteve os olhos fixos num ponto qualquer atrás de Fernanda, um jeito de não deixar o rosto dizer o que ela não ia dizer em voz alta. O espumante pingava do punho do uniforme até o chão de mármore, uma gota de cada vez, e cada gota parecia durar mais tempo do que deveria. Rafael virou nesse instante, tarde demais para impedir, a tempo só de ver Larissa parada no meio do salão, com a frente do uniforme molhada e um círculo de convidados, fingindo que não estava olhando enquanto olhava tudo. Fernanda, o que aconteceu aqui? Ele atravessou o espaço entre as mesas rápido, mas não rápido o bastante. Acidente, Rafa. Relaxa. Fernanda deu de ombros, já virando para pegar outra taça de uma bandeja que passava. Larissa estendeu a pasta de couro sem dizer mais nada, porque falar naquele momento só ia dar mais plateia para o espetáculo. O senhor pediu isso antes do discurso. Rafael pegou a pasta e, por um segundo, pareceu prestes a dizer alguma coisa que talvez ajudasse. Em vez disso, olhou em volta, viu quantos pares de olhos ainda estavam grudados na cena, e baixou a voz num tom que ele achou que era gentileza. Você não precisava ter entrado aqui para isso. Podia ter deixado com a segurança lá embaixo. É só um motorista trazendo papel, gente. Volta à festa. A frase devia soar como defesa. Chegou nos ouvidos de Larissa como mais uma confirmação. Para ele também, ela era só uma função, um corpo que carregava coisas de um lugar para o outro. Ela assentiu, porque não tinha outra resposta disponível ali, e deu meia volta para sair pelo mesmo corredor que tinha entrado. Foi quando Beatriz chegou. Larissa. A voz cortou o salão com uma educação gelada que doía mais que grito. O que você está fazendo aqui dentro? Trouxe um documento para o senhor Rafael, dona Beatriz, e não podia ter entregado na garagem, como toda pessoa da sua função faz. Beatriz deu um passo à frente, o vestido cor de vinho se arrastando no piso de mármore. Isso aqui é uma noite importante. Tem gente de fora do país nessa festa, investidor grande, imprensa. E a última coisa que eu preciso é de motorista andando pelo meio dos convidados, feito se fosse um deles. O nome no crachá pendurado no uniforme dizia Larissa Duarte. Não era mentira, era só metade da verdade. Duarte era o sobrenome da mãe, o mesmo que ela usava havia 3 semanas para entrar todo dia às 7 da manhã na garagem da Torre Constelação e pegar as chaves do carro que levava Beatriz Andrade para a reunião, para o salão, pro aeroporto, para qualquer lugar que a presidente do conselho decidisse ir sem avisar com antecedência. A outra metade do nome, a que importava de verdade, alguém riu baixo, em algum canto. Larissa sentiu o peso de cada olhar como se fosse mão em cima do ombro. Vai pela saída de serviço, por favor. Beatriz apontou para o corredor com um gesto curto, o tipo de gesto que se faz para afastar cachorro de perto da mesa. E da próxima vez que precisar entregar alguma coisa, entrega para o meu assistente. Não precisa de você aqui dentro. Esse salão hoje é para gente que constrói coisa grande, não para gente que dirige até ela. Larissa ficou parada 1 segundo, a mais do que devia. Olhou para o relógio na parede atrás do palco. 8h23. Menos de 4 horas até o prazo virar pó.
E o doutor Norberto Cunha, sentado numa mesa perto do palco com uma pasta de documentos ao lado do prato, olhava para ela agora com uma pergunta silenciosa nos olhos que só os dois entendiam. Uniforme de motorista lava fácil. Fernanda repetiu de longe, rindo com uma amiga. Mas orgulho de motorista. Será que lava também? Foi essa frase, mais que a taça derramada, mais que o gesto de Beatriz apontando para a porta, que fez alguma coisa virar dentro de Larissa. Não era raiva exatamente. Era outra coisa, mais fria, mais parecida com decisão do que com sentimento. Ela pensou no pai carregando malas de hotel de praia até construir um império de 23 endereços. Pensou nos 6 meses contando para trás. Pensou que o prazo era hoje, era agora, e que não existia versão dessa história em que ela ia sair por aquela porta de serviço mais uma vez, fingindo ser só um crachá com nome errado. Dona Beatriz. A voz de Larissa saiu mais firme do que ela esperava. Firme o bastante para fazer duas pessoas próximas pararem de conversar. A senhora falou que essa festa é sobre gente de fora, investidor, imprensa, mas a senhora esqueceu de mencionar uma pessoa que também deveria estar na lista. Do que você está falando? Beatriz franziu a testa, o primeiro sinal real de que a cena tinha saído do controle dela. Larissa colocou a mão dentro do bolso interno do uniforme, onde carregava, havia semanas, sem nunca precisar usar, um envelope pequeno que o doutor Norberto tinha insistido para ela levar todo dia, só por precaução. Tirou de dentro o documento dobrado ao meio e o crachá de identificação corporativa que tinha o nome completo impresso, o mesmo nome que constava no testamento, no registro da junta comercial, em cada papel que definia quem era, de fato, dona de cada hotel daquela rede. Meu nome verdadeiro, ela disse, erguendo o crachá na altura dos olhos de Beatriz, é Larissa Guerreiro. O salão inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Filha de Eduardo Guerreiro. Larissa continuou, a voz não tremendo nem um pouco. E antes que essa festa comemore mais 50 anos de uma empresa que não é sua, Dona Beatriz, alguém aqui precisa lembrar de quem essa empresa pertence de verdade. O doutor Norberto Cunha se levantou da mesa devagar, a pasta de documentos já aberta nas mãos, e caminhou até o centro do salão com o passo de quem esperava esse momento havia meses. Boa noite, ele disse, olhando para Rafael, para Beatriz, para o salão inteiro parado. Acho que chegou a hora de eu deixar uma coisa registrada para todos aqui. Essa senhora, que a doutora Beatriz acabou de mandar sair pela porta de serviço, é a proprietária majoritária da Constelação Hotéis. Ninguém se moveu por um instante que pareceu longo demais para caber num salão cheio de gente importante. Um garçom parou no meio da passagem com uma bandeja de taças, esquecido da própria função. Rafael olhou para a pasta de couro, que ainda segurava nas mãos, depois para o rosto de Larissa, tentando encaixar o crachá de motorista e o nome Guerreiro na mesma pessoa. E por um segundo, o único som no salão foi a orquestra, que ninguém tinha mandado parar e que continuava tocando baixinho, sem noção nenhuma do que acabava de acontecer. Estava guardada num envelope lacrado na sala do doutor Norberto Cunha, esperando um prazo que terminava exatamente à meia-noite daquele dia. Isso é ridículo. Beatriz recuperou a voz primeiro, e quando falou de novo, o verniz de educação tinha sumido de vez. Documento se falsifica, doutor Cunha. Crachá se imprime em qualquer gráfica da esquina. Concordo, Norberto respondeu, sem alterar o tom. Por isso trouxe também a cópia registrada em cartório do testamento do senhor Eduardo Guerreiro, com o reconhecimento de firma da senhora Larissa Guerreiro, datado de 6 meses atrás, e o comprovante de que ela deu entrada no processo de sucessão dentro do prazo estabelecido, que se encerra, para quem quiser conferir o relógio, daqui a 3h37. Beatriz não respondeu na hora. Por baixo da superfície lisa do rosto dela, alguma coisa se moveu rápido demais para qualquer pessoa notar, exceto, talvez, pelo jeito como a mão dela apertou a alça da bolsa onde o envelope da RM Empreendimentos ainda estava guardado desde a tarde. Não era o rosto de alguém pega de surpresa pela existência de uma herdeira.
Era o rosto de alguém que sabia dessa possibilidade fazia tempo e apostou que ela nunca ia aparecer a tempo. Rafael. A voz de Larissa mudou quando ela se virou para ele, mais baixa, quase só para ele ouvir, ainda que o salão inteiro continuasse de ouvido em pé. Eu não entrei nessa casa para te enganar. Entrei porque precisava entender com meus próprios olhos quem toca essa empresa de verdade, a que meu pai construiu antes de assinar qualquer papel que colocasse ela na mão de mais ninguém. Ele não respondeu na hora. Passou a língua pelo lábio de leve, o jeito que fazia quando uma planilha não fechava do jeito que devia fechar, e olhou para a mãe, depois para Larissa, depois para a pasta de couro nas próprias mãos, que agora carregava um peso diferente do que carregava 5 minutos atrás. 3 semanas, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. 3 semanas dirigindo esse carro. 3 semanas, Larissa confirmou, e eu te chamei de só motorista na frente de todo mundo. Chamou. Ele não pediu desculpa ali, na frente de 200 pessoas com celular na mão prontas para gravar qualquer coisa que virasse manchete no dia seguinte. Só assentiu uma vez, devagar, do jeito de quem guarda uma conta para pagar depois, e deu um passo para trás, abrindo espaço entre a mãe e a mulher que os dois, cada um por um motivo seu, tinham subestimado a noite inteira. Beatriz endireitou os ombros, e quando falou de novo, a voz voltou a ter aquele verniz frio, mas agora esticado fino demais para esconder a rachadura por baixo. Muito bem, senhorita Guerreiro, se é isso mesmo que a senhora é. Então sente na mesa principal, já que insiste tanto. Mas devo avisar, essa empresa não se dirige com sentimento de novela. Se a senhora quer o lugar do seu pai, vai ter que aprender rápido que ele nunca era tão fácil de enganar quanto a senhora parece achar que eu sou. Eu não vim enganar ninguém, dona Beatriz. Larissa segurou o olhar dela sem piscar. Vim descobrir quem andou enganando meu pai antes dele morrer. E, pelo jeito que a senhora acabou de guardar aquele envelope na bolsa, acho que talvez a gente já tenha um ponto de partida. O rosto de Beatriz não se moveu nem 1 milímetro, mas alguma coisa atrás dos olhos dela apagou por um instante, rápido o bastante para só quem estivesse procurando conseguir ver. Ninguém reparou quando Beatriz se afastou até o bar no canto do salão, pediu uma água com gás que não bebeu e ficou parada ali, de costas para o resto da festa, por tempo suficiente para tirar o celular da bolsa e olhar uma mensagem que tinha chegado fazia 10 minutos. Só 3 palavras na tela. Ela apareceu. E agora? A mão dela apertou o aparelho com mais força do que precisava, e por um segundo, sem ninguém do outro lado do salão para ver, o rosto que sempre soube exatamente que expressão usar ficou sem nenhuma. Beatriz respirou fundo, guardou o celular, pegou outra taça de espumante de uma bandeja passando e voltou a andar em direção aos investidores, com o sorriso já reconstruído no lugar certo. Beatriz desligou o telefone rápido, quase escondendo o gesto, e bateu de leve no vidro divisório. Larissa, o senhor Cunha já confirmou presença hoje? Confirmou dona Beatriz. Chega às 20 horas em ponto, como sempre faz. Ótimo. A voz dela tinha aquele verniz de educação que nunca esquentava de verdade. E não esquece de estacionar longe da entrada principal. Carro de motorista não fica na frente do hotel numa noite dessas. O relógio no fundo do salão marcou 20 para as 9. 3 horas e 20 minutos até o prazo se encerrar. E agora, pela primeira vez em 6 meses, Larissa Guerreiro tinha um lugar à mesa principal da própria empresa, um sobrenome de volta ao peito e uma pergunta que não ia deixar ela dormir tranquila nem depois da meia-noite. O que exatamente vinha dentro daquele envelope que Beatriz Andrade fez tanta questão de esconder do próprio filho? O doutor Norberto pediu licença ao salão, ainda em polvorosa com garçons, tentando reorganizar lugares na mesa principal, e chamou Larissa para um canto perto das portas de vidro que davam para um terraço estreito, longe o bastante dos ouvidos curiosos. Preciso te falar uma coisa, antes que você respire aliviada demais, ele disse, a voz baixa, séria. Reivindicar a herança hoje trava a cláusula que passaria o controle acionário para o conselho.
Isso já está feito, já é seu. Ninguém tira mais. Mas isso não significa que a parceria internacional que ia ser assinada hoje some junto. Como assim? Larissa cruzou os braços, sentindo o frio da noite entrar pelas portas entreabertas. Contrato desse porte não se assina só com uma caneta na hora da festa. As partes já vinham fechando os termos há semanas, com procuração de diretoria assinada pelo Conselho, e essa procuração, no papel, ainda incluía você, já que a cláusula do testamento dava aos administradores poder de representação até o fim do prazo. Norberto abriu a pasta e mostrou uma página com um carimbo de recebido, datado de 2 dias atrás. Se esse envelope que a Beatriz recebeu hoje for a minuta final assinada pelo comprador internacional, o que falta para fechar o negócio pode ser só a assinatura dela, feita antes da meia-noite, com a procuração que ainda valia até você aparecer nesse salão. Larissa sentiu o chão sob os pés ficar um pouco menos firme do que parecia 5 minutos atrás. Então, mesmo com o crachá, mesmo com o nome certo, ela ainda pode assinar, ela ainda pode tentar. Norberto fechou a pasta. A pergunta agora não é mais se você é dona da empresa. Isso resolvido. A pergunta é se sobra empresa suficiente para você ser dona depois que o relógio bater meia-noite. Do outro lado do vidro, Larissa viu Rafael parado sozinho perto da mesa principal, olhando para o próprio celular com uma expressão que ela não soube nomear direito à distância. Ele digitou alguma coisa, apagou, digitou de novo e, por fim, ergueu os olhos e atravessou o salão até as portas de vidro, parando a um passo dela. Precisamos conversar, ele disse, mas não aqui. Sobre o quê? Ele hesitou, o tipo de hesitação que carrega mais informação do que qualquer frase completa. Segunda-feira passada, minha mãe me trouxe uma pilha de documentos de fornecedor para assinar antes de eu viajar para Salvador. Falou que era rotina, sistema de lavanderia terceirizado, essas coisas chatas que sempre tem nos hotéis novos. Eu assinei sem ler direito porque confiei nela. Ele olhou para dentro do salão, para o lugar onde Beatriz agora sorria para um grupo de investidores, como se nada tivesse acontecido nos últimos 10 minutos. O nome do fornecedor era RM Empreendimentos. O vento do terraço bateu de leve na cortina atrás deles, e por um segundo nenhum dos dois disse nada, porque as 2 peças que cada um segurava, sozinhas, agora se encaixavam de um jeito que nenhum dos dois queria enxergar direito ainda. Rafael, a voz de Larissa saiu mais suave dessa vez, quase um convite. O que você assinou, afinal? Larissa engoliu a resposta e olhou para o relógio do painel. 5 da tarde, 7 horas até o prazo virar pó, e ninguém naquele carro sabia quem ela era de verdade. Ele não respondeu na hora. Só olhou para dentro do salão de novo, para a mãe rindo com uma taça de espumante na mão, para o relógio marcando 9h11, e para Larissa, parada ali no meio, com o mesmo uniforme molhado de espumante e o crachá certo pendurado no peito errado. Eu não sei, ele disse, finalmente, e isso sozinho já me assusta mais do que qualquer coisa que aconteceu essa noite inteira. Larissa olhou para dentro do salão também, para o relógio marcando 9h11, para o sorriso de Beatriz que não chegava aos olhos, para o doutor Norberto guardando os últimos papéis na pasta como quem se prepara para uma guerra que só começou. Restavam 2h49 até a meia-noite. E em algum lugar, dentro daquele hotel, existia uma pilha de páginas assinadas com o nome de Rafael Andrade, que nenhum dos dois tinha lido até o fim. Então, acho melhor a gente descobrir, ela disse, antes que o relógio decida por nós. Ela deu meia volta e caminhou de volta para o salão, o uniforme ainda molhado de espumante, o crachá com o nome certo brilhando fraco sob a luz baixa das lustres, e atrás dela, 3 passos depois, Rafael Andrade seguiu, sem saber ainda que a mulher que dirigia o carro da própria família nas últimas 3 semanas tinha acabado de se tornar a pessoa de quem seu futuro inteiro dependia, e que a noite para ambos mal tinha começado. Beatriz não esperou para ver a reação do filho terminar.
Enquanto o salão inteiro ainda processava o nome Larissa Guerreiro, ela já tinha atravessado meio caminho até a mesa dos convidados internacionais, o sorriso reconstruído rápido demais, para ser sincero. Com licença, ela disse baixinho para o representante do grupo comprador, um homem de terno cinza, que até então só tinha visto a festa como decoração. Podemos resolver aquele detalhe da minuta agora, na biblioteca, rapidinho, antes da meia-noite. Norberto viu o movimento antes de Larissa. Ela vai tentar fechar lá dentro, longe de olhos. Vem. Os três atravessaram o corredor de serviço, o mesmo que Larissa tinha usado a noite inteira para entrar e sair sem ser vista, só que agora era Beatriz quem precisava dele para desaparecer rápido. A biblioteca do hotel ficava no fim daquele corredor, porta de madeira escura, e quando Larissa empurrou para dentro, encontrou Beatriz já sentada à mesa, com uma caneta na mão e o representante do outro lado, papel entre os dois. Dona Beatriz, a voz de Larissa cortou o silêncio da sala antes que a caneta tocasse o papel. A senhora não vai assinar nada em nome dessa empresa essa noite. Com todo respeito, senhorita Guerreiro, Beatriz respondeu sem erguer os olhos. Essa procuração ainda vale até meia-noite e faltam quase 3 horas. A procuração vale para administrar, Norberto interveio, colocando a própria pasta sobre a mesa com um baque surdo. Não para vender o controle acionário da empresa inteira sem consentimento da herdeira. Isso está escrito no artigo 4 do próprio testamento, doutora Beatriz, o mesmo artigo que a senhora citou para mim semana passada, quando perguntei sobre os limites da administração provisória. O representante olhou de um lado para o outro, a caneta ainda parada no ar entre os dedos. Se existe disputa sobre a validade jurídica, meu escritório prefere não assinar hoje. Não existe disputa nenhuma, Beatriz insistiu. E pela primeira vez, a voz dela tremeu de um jeito que não combinava com o resto da noite. Isso é uma menina que apareceu do nada com um crachá e um advogado querendo desmontar meses de negociação. A festa daquela noite não era uma festa qualquer. Fazia 50 anos que a Constelação Hotéis tinha aberto a primeira unidade, um casarão reformado no litoral que o pai de Larissa comprou com o dinheiro de uma vida inteira economizando. E agora o grupo tinha 23 hotéis espalhados entre São Paulo, Rio, Salvador e Fortaleza. Para comemorar a data, o conselho ia anunciar uma parceria estratégica internacional. Uma menina que é filha do homem que construiu essa empresa do zero, Larissa respondeu, sem levantar a voz, e que tem todo o direito de perguntar por que a senhora está tão desesperada para assinar antes da meia-noite, em vez de esperar 3 dias, uma semana, o tempo normal que qualquer negócio desse tamanho levaria. O silêncio que caiu na biblioteca durou tempo suficiente para o representante guardar a caneta no bolso do paletó. Vou precisar de mais tempo para revisar essa questão com a matriz, ele disse, já se levantando. Entramos em contato na semana que vem. Antes de sair, ele parou na porta e olhou para Beatriz por cima do ombro. Só para constar, doutor Andrade, minha equipe não gosta de pressa. Pressa desse jeito, numa festa, com prazo de meia-noite, é sempre sinal de alguém tentando esconder alguma coisa de alguém. Espero que não seja o caso. Beatriz ficou parada olhando para o papel ainda em branco na mesa, e por um segundo, antes de conseguir reorganizar o rosto, algo nele pareceu perdido de verdade, não pela venda que tinha escapado, mas por outra coisa que só ela sabia nomear. Isso não acaba aqui, ela disse, guardando a caneta com a mão que tremia de leve. Vocês não fazem ideia do buraco que acabaram de cavar. Ela saiu da biblioteca sem esperar resposta, e o barulho dos saltos dela no corredor foi ficando mais rápido a cada passo, quase uma corrida disfarçada de caminhada digna. Larissa foi atrás, sozinha, deixando Rafael e Norberto para trás por um segundo. Alcançou Beatriz no meio do corredor de serviço, onde ninguém mais podia ouvir. Dona Beatriz. A voz de Larissa não tinha mais nada de motorista pedindo licença. A senhora vai continuar fugindo de mim a noite inteira? Beatriz parou, mas não virou o corpo inteiro, só a cabeça, o suficiente para encarar Larissa de lado.
Eu não devo satisfação a você. Deve, sim. Meu pai construiu essa empresa com as próprias mãos. E a senhora passou os últimos 14 meses mandando dinheiro dela para uma empresa de fachada que ninguém consegue explicar direito. Isso não é fuga, dona Beatriz. Isso é assumir responsabilidade. Você não sabe do que está falando. A voz de Beatriz saiu mais fina do que o normal, quase rachando no meio da frase. Tem coisa nessa empresa mais velha do que sua vida inteira, coisa que seu pai deixou enterrada de propósito, e eu não vou ser eu a desenterrar na frente de estranho. Eu não sou estranho, sou dona dela agora. Dona do quê? Beatriz finalmente virou o corpo inteiro, os olhos brilhando de um jeito que misturava raiva e alguma coisa mais funda, mais cansada. Dona de um nome no papel, isso não te dá direito a 18 anos de história que você não viveu. Ela se afastou antes que Larissa pudesse responder, os passos ecoando pelo corredor vazio até sumirem numa curva. E Larissa ficou parada ali, com a certeza estranha de que tinha acabado de tocar em alguma coisa muito mais funda do que dinheiro desviado, alguma coisa que morava em Beatriz havia muito mais tempo do que qualquer negociação daquela noite. Rafael ficou olhando para a porta por onde a mãe tinha saído, a pasta de couro ainda debaixo do braço, aquela mesma que carregava os documentos que ele tinha assinado sem ler. Preciso ver que papel é esse que eu assinei. Agora. Ele puxou o celular e abriu o e-mail corporativo, procurando pela conta de fornecedores. E foi Larissa quem se aproximou por trás para olhar a tela junto com ele, próxima o bastante para sentir o cheiro de sabonete de hotel misturado com o suor de uma noite que já ia longa demais. E era exatamente esse anúncio que fazia Beatriz Andrade passar a tarde inteira ao telefone com uma urgência que não combinava com uma simples comemoração. Aqui, Rafael parou o dedo numa linha da planilha. RM, empreendimentos, pagamento mensal, categoria manutenção e lavanderia terceirizada. Ele parou, franziu a testa, fazendo conta de cabeça antes de terminar a frase. Só que o valor, isso é 10 vezes mais do que qualquer contrato de lavanderia deveria custar. Desde quando isso começou? Norberto perguntou, se inclinando para olhar também. 14 meses, Rafael respondeu, rolando a tela para trás. Um pagamento por mês, sempre no mesmo dia, sempre para a mesma conta. Larissa sentiu o estômago apertar de um jeito familiar, o mesmo aperto de quando via as coisas se encaixarem rápido demais para serem coincidência. 14 meses. Meu pai morreu tem 6. Isso já vinha acontecendo antes dele partir. O silêncio que se instalou entre os três carregava um peso diferente agora, porque a pergunta que nenhum queria fazer em voz alta era simples demais para ser confortável. O que Eduardo Guerreiro sabia sobre esses pagamentos antes de morrer e por que nunca tinha dito nada a ninguém? A porta da biblioteca se abriu de novo, e dessa vez foi uma das camareiras que Larissa já tinha visto antes, carregando uma bandeja de copos vazios que fingia estar recolhendo enquanto na real queria só um motivo para passar por ali. Com licença, ela disse baixinho, mas eu ouvi que vocês estão perguntando sobre uns homens de terno que passaram pelo hotel hoje de tarde. Ela olhou para os dois lados do corredor antes de continuar. Eles não vieram só olhar quarto. Vieram com planta baixa, essas folhas grandes de arquiteto. Um deles comentou com o outro que ia ser mais barato demolir 2 andares do que reformar. Demolir? Rafael repousou o celular na mesa, devagar, como se o peso da palavra precisasse de um lugar firme para descansar. Isso é um hotel funcionando há 50 anos. Para eles, a camareira respondeu. Acho que é só metro quadrado na praia. Ela saiu tão rápido quanto tinha entrado, deixando os três com uma informação nova, pesando mais que qualquer planilha. O grupo comprador não queria administrar a rede que o pai de Larissa construiu, queria esvaziar ela por dentro e vender os terrenos por partes. Isso muda tudo, Norberto disse, guardando os papéis na pasta com movimentos mais rápidos do que antes. Se eu conseguir provar intenção de desmonte patrimonial escondida atrás de uma parceria estratégica, tenho argumento suficiente para suspender qualquer negociação futura, não só a de hoje.
E os pagamentos para RM Empreendimentos? Larissa perguntou. Isso prova o quê, no fim das contas? Norberto hesitou, o tipo de hesitação de advogado que já viu demais para falar sem certeza. Sozinho, prova só um contrato caro. Junto com o resto, prova um padrão. E padrão, minha cara, é o que constrói caso. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto cansado que não tinha nada de performance. Minha mãe assumiu a presidência do conselho há 18 anos. Eu cresci ouvindo ela falar do seu pai como se fosse ídolo e rival ao mesmo tempo, um misto estranho de admiração e competição que eu nunca entendi direito. Ele olhou para Larissa. Ela fala dele de um jeito que não combina com alguém que só queria roubar a empresa dele depois que ele morreu. Tem alguma coisa mais embaixo disso e eu não sei o quê.